Olá pessoal, agora vamos acompanhar essa videoaula, essa pequena explicação para vocês entenderem como é que começa a metafísica. Então começou com aquela discussão entre os discípulos de Parmênides e os discípulos de Heráclito. Então Parmênides afirmava o ser, a permanência, enquanto que o Heráclito dizia que a realidade estava sempre se transformando, sempre mudando, as coisas se transformando nos seus contrários. Mas o pai da metafísica, digamos assim, é Platão. E aí nós vamos ver o começo da metafísica que precisa ser entendido para que vocês compreendam depois o que aconteceu a partir de David Hume e de Immanuel Kant. Então, o que foi que deu origem à metafísica aqui de Platão? Foi uma discussão entre Sócrates e os sofistas. Então, para entender isso, vou contar essa historinha, esse exemplo aqui, que é metafórico para que vocês compreendam. Imagine que você prepare um suco. Você prepara um suco e você chama pessoas para experimentar esse suco que você preparou. Então, a primeira pessoa que vem e prova do suco diz que o suco é azedo. Vem uma segunda pessoa e diz que o suco é doce. Vem uma outra pessoa e diz que o suco é amargo. Então, afinal de contas, quem é que tem razão? Então, o suco, afinal de contas, é doce, é azedo, é amargo, enfim. Existe o doce, existe o amargo, existe o salgado, existe isso. Então, evidentemente que uma discussão dessa não teria tamanho problema. O problema era outro maior que você explicado depois. Mas como é que se resolve essa confusão? Essa confusão aí, para decidir, afinal de contas, quem é que tem razão? Quem é que está falando a verdade? Então, aí se reúne e cada um desses vai expor a sua opinião e vai tentar convencer as outras pessoas de que a sua opinião é melhor. Então, quem falar mais bonito e ganhar mais aplausos e convencer mais pessoas, então essa vai ser a opinião verdadeira. Então, qual é o problema nisso? Para Platão e para Sócrates, havia um problema do ethos. Agora imagine só, a discussão, evidentemente, não era sobre um suco, era sobre, por exemplo, a verdade. É possível, existe ou não a verdade? É possível ou não que a gente conheça, existe ou não uma realidade? Existe o real? Ou seja, havia aqui no nível do ethos, do comportamento humano, segundo Sócrates e Platão, se os sofistas, que são relativistas, se eles têm razão, então acontece a decadência moral de Atenas, porque lá não se sabe mais o que é o bem e o que é o mal. Olha, não existe mais o bem e o mal, é como cada um percebe, as coisas e as coisas são do jeito que cada um percebe. Mas aí nós vamos ter diversas opiniões, mas não vamos ter a ciência, não vamos ter o conhecimento. Então, o que Platão vai fazer é fundamentar, fazer uma metafísica, ou seja, uma teoria da realidade ou teoria do real, uma teoria para explicar o que é a realidade, o que é o real. Então, assim, ele vai elaborar a chamada a teoria das ideias ou a teoria das formas, que tem o mundo sensível, o mundo das ideias, o mundo inteligível. Então, o que significa mundo sensível? Significa o mundo dos nossos sentidos,
ou seja, o mundo da experiência é o mundo dos nossos sentidos, em que as coisas estão em movimento, ou seja, as coisas estão mudando. E pelos sentidos, a gente capta a aparência da realidade, a aparência das coisas. Não como as coisas são, mas como que as coisas aparecem. E aí nós temos as diversas opiniões. Então, o mundo sensível é apenas sombras da realidade. Então, o que os sentidos vão nos oferecer são as sombras da realidade, a aparência das coisas e não como as coisas são. E aqui nós temos o mundo das ideias. O mundo das ideias é o mundo da razão, em que as coisas, a verdadeira realidade, ela não muda, ela é eterna, porque é o mundo do ser, de como as coisas são. E aqui é o mundo da ciência, onde a gente tem o conhecimento da realidade, porque aqui nós não estamos diante de sombras, nós estamos diante da realidade. Então aqui, no mundo das ideias, no mundo da razão, as coisas não são sensíveis, elas não são materiais, elas não são realidades da experiência, não são realidades empíricas que a gente pode conhecer ou ter essas sombras, essas imagens a partir da nossa percepção, dos nossos sentidos. Então, o mundo das ideias é o mundo aqui da realidade, segundo Platão. Então agora nós vamos para David Hume, a grande crise da metafísica. Então a pergunta é, por que David Hume provocou uma grande crise na metafísica? Então, segundo Hume, o que Platão fez até chegar até antes de David Hume, é que a metafísica ela fazia essa pergunta: o que é a realidade? Mas que o David Hume disse que a gente tinha que fazer uma outra pergunta antes dessa. Então, antes de eu querer saber, ou de eu dizer o que é a realidade, eu tenho que saber se eu posso ou não conhecer a realidade. E aí, então, o que e como podemos conhecer essa realidade? Então, o que disse o David Hume? Ele disse que aquilo que nós temos como o conhecimento da realidade, a teoria da realidade, que é a metafísica, como é que é o que nós temos como conhecimento? O que nós temos como conhecimento, na verdade, são muitas crenças. Porque nós vamos fazendo associações de imagens, associação de ideias, de impressões. Então nós pensamos que essas associações de impressões, essas associações que elaboram uma ideia das coisas, da realidade, nós então pensamos que isso corresponde com a realidade, aquilo que está fora de nós. Mas que, na verdade, nós vamos fazendo esse tipo de associações que são nada mais e nada menos que palavras, que conceitos que nós vamos formulando, mas que eles não correspondem com uma realidade fora de nós. Então, porque anteontem eu vi o sol nascer, ontem eu vi o sol nascer novamente, hoje eu vi o sol nascer, então eu vou associando essas ideias, vou formando hábitos e aí eu vou acreditando, vou indo para a crença de que o sol vai nascer amanhã e que o sol vai nascer sempre, que todo dia o sol vai nascer. Mas isso é o quê? São só hábitos que vão associando ideias, impressões que a gente tem,
e que aí se formam crenças em que a gente passa a acreditar que isso que a gente formulou, essas ideias que nós formulamos, elas correspondem com a realidade. Mas que isso tudo é só os hábitos e as crenças. Então, olá pessoal, agora nós vamos dar prosseguimento aqui e para compreender agora o pensamento de Immanuel Kant. Então, o que o Kant vai organizar a metafísica e responder à pergunta, ao problema deixado por David Hume. Então, o Kant faz o seguinte, ele classifica o conhecimento em duas modalidades. Então, para Kant, há duas modalidades de conhecimento. Nós temos o conhecimento a priori, ou seja, aquele conhecimento que é baseado na razão, e esse conhecimento, ele é puro, isto é, ele não é misturado com os sentidos. Então, esse conhecimento aqui, ele não se baseia na experiência sensível, mas ele é a priori, né? Então, a razão, ela tem uma estrutura a priori. Então, o nosso conhecimento baseado na razão, a razão vem antes da experiência, o conhecimento a priori, o conhecimento que não passa pelos órgãos dos sentidos, e por isso ele é puro, ele é independente da nossa percepção psicológica, né, de como que a gente enxerga as coisas. Ele não passa pelos nossos sentidos, né? Ele é da razão. Aí aqui nós temos um segundo tipo de conhecimento. Esse conhecimento são os conhecimentos empíricos. O que são os conhecimentos empíricos? Muitas pessoas que não são da área da filosofia, elas falam muitas vezes em conhecimento empírico, como sendo baseado na experiência, mas sem explicar o que é essa experiência, né? Então, esse conhecimento aqui não significa não científico, né? A posteriori, essa experiência aqui significa que se baseia nos nossos sentidos, naqueles 5 sentidos que nós temos: o nosso paladar, o nosso olfato. O nosso paladar traz um conhecimento a respeito do gosto, do sabor que as coisas têm. O nosso ouvido traz um conhecimento a respeito dos sons. Os nossos olhos, então, fazem a diferença das cores e das formas, né? E o nosso olfato, então, traz um conhecimento de uma realidade empírica, como o perfume, por exemplo. Então, aqui nós estamos diante de um conhecimento a posteriori, que quer dizer que é depois da experiência. A priori quer dizer vem antes da experiência, ele se dá baseado na razão, e a posteriori, que é depois da experiência, que ele se baseia nos órgãos dos sentidos. Então, essas são as duas modalidades de conhecimento, segundo Immanuel Kant. Outra coisa importante em Kant é o que ele chama de fenômeno e o que ele chama de númeno. Aqui são palavras que vêm do grego. O fenômeno é a coisa para nós, ou seja, como as coisas aparecem para nós. Então, quando você toma um café e você diz o café é amargo, então isso é um fenômeno, a coisa para nós, ou seja, como que o café aparece para você.
Agora, o número é a coisa em si. É como realmente é uma determinada realidade. Então, aqui, como as coisas são, independentemente de nós. Ou seja, independentemente dos meus sentidos, independentemente de como eu vejo as coisas, né? Como que as coisas são em si mesmas. E não do jeito que eu vejo, do jeito que eu acho que as coisas são. Ou do jeito que as coisas aparecem para mim. Então, o que diz o Kant? Ele diz que o que nós conhecemos, que nós podemos conhecer, é o fenômeno. E o fenômeno é a coisa para nós. Ou seja, nós não conhecemos como as coisas são em si mesmas. Nós conhecemos apenas como elas aparecem para nós. Então, o conhecimento que nós temos é o modo como as coisas aparecem para nós, mas não o modo como as coisas são em si mesmas. Então, nós não conhecemos o número, a realidade em si, a coisa em si, como as coisas são em si mesmas. O que nós conhecemos são a coisa para nós, ou seja, o fenômeno, ou seja, como as coisas aparecem para nós. É como, por exemplo, uma pessoa que está apaixonada, então ela faz uma descrição romantizada, idealizada daquela pessoa por quem ela está apaixonada. E aí ela diz que aquela pessoa é muito linda, é muito bonita, e aí vem uma outra pessoa e diz: não, mas eu acho que você está precisando usar os óculos, porque você não está enxergando bem, aquela pessoa não é bonita. Então, o que está acontecendo aí? Está acontecendo um fenômeno que aquela pessoa que está apaixonada, o que ela está descrevendo é uma coisa que, como a coisa aparece para ela, mas não como a coisa é em si mesma, não como a pessoa ou aquela realidade é em si mesma. O que ela está descrevendo é o modo como a coisa aparece para ela. Naquele momento, ela então está falando da aparência, de como que as coisas aparecem para ela, não do jeito que as coisas são em si mesmas. O que para Kant, por exemplo, nós não chegamos a ter conhecimento de como as coisas são em si mesmas. Então, pessoal, continuando aqui as explicações sobre o Kant fala que tem os juízos analíticos. O que é um juízo analítico? O juízo analítico é quando o predicado já está contido no sujeito. Então, aqui nós temos um exemplo. Como é que o predicado vai estar contido no sujeito? Aqui tem o triângulo, tem 3 lados. Qual é o sujeito? O sujeito é o triângulo, né? O predicado tem 3 lados. Veja que 3 lados aqui já está contido no triângulo, porque todo triângulo tem 3 lados, não é? Então, aqui o predicado tem 3 lados, já está contido no sujeito. Então, não acrescenta nada, né? O predicado não acrescentou nada ao sujeito. Aqui outro exemplo. A bola é redonda. O sujeito, a bola, é redonda, aqui o predicado. Então, o predicado já está contido no sujeito. Toda bola é redonda. Então, dizer que a bola é redonda não acrescentou nada. O predicado não acrescentou nada ao sujeito. Ele diz, observa o Kant, que os juízos analíticos são universais, necessários e verdadeiros. Veja, o triângulo tem 3 lados, é universal, porque em todo lugar do mundo é assim. O triângulo, em todo lugar do mundo, ele tem 3 lados. É necessário. Para o triângulo ser triângulo, é necessário ter 3 lados? É. Então, aqui nós estamos diante de um juízo que é universal, ou seja, é o mesmo para todos, e é necessário, ele tem que ser assim, porque um triângulo necessariamente tem 3 lados. A bola é redonda. Do mesmo jeito aqui, é universal, em todo lugar do mundo a bola é redonda, é necessário
porque para uma bola ser bola, ela tem que ser redonda. A bola quadrada do Kiko não existe, porque se fosse quadrado seria um cubo, não seria uma bola, não é? Não seria uma bola. A bola tem que ser redonda. Então, é necessário que seja assim. Esse juízo é necessário? É. E verdadeiro. É verdadeiro por quê? Esse juízo aqui, o que ele enuncia, corresponde com a realidade. Esse aqui, que também é um juízo analítico, ele corresponde com a realidade. Quando a gente vai conferir, triângulo tem 3 lados, a bola é redonda, então é verdadeiro, é necessário e universal. Aí nós vamos para os chamados Então, um juízo sintético. O predicado acrescenta algo ao sujeito. Olha só. A bola é brilhante. Veja que brilhante aqui é o predicado. A bola é o sujeito. Então, toda bola, quando eu digo brilhante, eu logo penso que é uma bola? Não. Então, aqui acrescentou algo à bola. Então, aqui é um juízo sintético, porque o predicado acrescenta algo ao sujeito. Agora, o que o Kant observa é que para um juízo expressar um conhecimento, ele tem que ser uma síntese a priori. Então, o conhecimento, ele disse que tem que ser o quê? O que é o conhecimento? A ciência. Tem que ser um conhecimento que seja universal, necessário e verdadeiro. Essas características aqui, elas fazem parte do juízo analítico. Mas o juízo analítico não é ciência, não é conhecimento, porque o Kant diz que precisa ser uma síntese, precisa somar, precisa acrescentar algo ao conhecimento. Então aqui, os juízos analíticos, eles não acrescentam nada ao conhecimento. Então, o que precisa ser para ser um conhecimento verdadeiro? O conhecimento precisa ser um juízo sintético a priori. Então, existem 2 tipos de juízos sintéticos. O juízo analítico, ele é sempre a priori. Como a estrutura da nossa razão é a priori. Os juízos analíticos são sempre a priori. Agora, os juízos sintéticos, eles podem ser a posteriori. Então, essa aqui, a bola é brilhante, é um juízo sintético a posteriori. Mas o conhecimento mesmo precisa ser um juízo sintético a priori. Então, quais são os juízos sintéticos a priori? Nós temos aqui 2 exemplos de juízos sintéticos a priori. Quando eu digo a linha reta é a mais breve entre 2 pontos, eu acabei de enunciar um juízo sintético a priori. E aqui é um conhecimento. Isso aqui é científico. Isso aqui é universal, necessário e verdadeiro. E é um juízo sintético a priori. A linha reta é a mais breve entre 2 pontos. Um outro exemplo de juízo sintético a priori é aqui. 2 linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Por quê? Aqui, 2 linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Um juízo sintético a priori. Veja, ele é universal, necessário e verdadeiro, mas não é analítico. Ele é sintético porque ele acrescenta algo ao conhecimento. Então, 2 linhas, olha, paralelas, aqui, aí jamais se encontram no espaço, que é o predicado, acrescenta algo ao sujeito.
E não é a posteriori, é a priori, ou seja, não vem dos sentidos, vem da nossa razão, né? A linha reta é a mais breve entre dois pontos, é a priori, ou seja, é da razão, não é da experiência, não é do campo da experiência dos nossos sentidos, não são os meus sentidos que dizem que a linha reta é a mais breve entre dois pontos, né? Então, se eu quero percorrer a menor distância, eu tenho que ir em linha reta. Então, isso não é a minha experiência que me diz, isso não são os meus sentidos, isso é a minha razão que diz. E é universal, é necessário e verdadeiro. E aqui, o predicado acrescenta algo ao sujeito. E por isso aqui é um juízo da ciência, é um juízo científico e é um conhecimento. Então, o Kant assim finaliza dizendo que o conhecimento é uma síntese